Oi gente, tudo bem com vocês? Nosso podcast é o EducaTalk e hoje nós vamos entrevistar o Eugênio da Costa, professor especializado em educação especial para pessoas com deficiência. Oi gente, bom dia, meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Vinícius. Nós somos o pessoal do EducaTalk e hoje nós estamos aqui com o professor Eugênio e vamos falar um pouco sobre o processo educativo de pessoas com deficiência. E para começar, eu acho interessante perguntar para você, explicar sobre como você chegou aqui e qual caminho você teve que trilhar para chegar até o momento que você está hoje. Pois bem, há 3 anos atrás fiz um curso a respeito dessa área do AE, atendimento e educação especializado, e apareceu oportunidades no trabalho para que eu pudesse exercer essa função. E lá me deparei com um público que são de crianças com deficiências intelectuais e aqueles que são com TEA, transtorno de espectro autista. E essas pessoas são recebidas por essa sala que eu trabalho, que se chama Sala de Recursos. Nessa sala nós recebemos com o aluno com laudo médico. Esse laudo ele pode vir de um neurologista, pode vir de um pediatra, pode vir de um endocrinologista, uma pessoa especializada dentro daquele diagnóstico que o aluno tem. Então, a gente tem essas diferenciações. Então, para um aluno com TEA, esse aluno ele recebe o diagnóstico do neurologista e de um DI também. Já uma pessoa com deficiência física, ele recebe um laudo de uma pessoa especializada em ortopedia. Para aqueles que têm baixa estatura, de crescimento, que a gente aí tem uma série de outros elementos que a gente pode agregar a isso, como aquelas pessoas que são cadeirantes, enfim. Essas pessoas se denomina deficiência múltipla, Então, ela agrega a deficiência física, a deficiência intelectual e outras que possam surgir também. E daí, de tudo que você falou aí, eu percebi que tem vários desafios, várias dificuldades que as pessoas que têm esses diagnósticos enfrentam. Então, qual conselho você daria para um pai, por exemplo, que acabou de descobrir que o seu filho tem algum desses diagnósticos? É importante que o pai ele faça isso precocemente. Então, nós temos hoje, dentro da Secretaria de Educação, salas especiais para aquelas crianças que estão ali praticamente recém-nascidas. A partir dos 6 meses, enfim, a gente define como sala precoce. E aí vai sendo feito todo o desenvolvimento com a criança e assim, o pai, é importante ele saber disso, fazer os acompanhamentos médicos, Fazendo os acompanhamentos médicos, saber se há um laudo ou não. Sabendo desse laudo, ele deve levar, para os especialistas e fazer todo o procedimento adequado à criança, para que ela possa ter um desenvolvimento a tempo. Quanto mais cedo vai levar para o médico, quanto mais cedo vai levar para a escola que tenha pessoas especializadas, especialização nessa questão, é importante para o aluno. E quais são os principais desafios que o senhor já pôde observar ao longo desse tempo? O desafio é convencer o pai. Convencer o pai que ele deve proceder dessa maneira. Antecipar o máximo possível. Levar o seu filho para uma terapia, terapia ocupacional, uma terapia física, enfim, tem vários, fonoaudiólogo, enfim. Então, dependendo da necessidade da criança, é importante que ela seja atendida, o mais rápido possível. Por que eu falo isso? Porque quanto mais cedo, o desenvolvimento dela vai ser melhorado, à medida que o tempo passa. E aí os desafios, as barreiras, os obstáculos que ela tem na vida, elas vão sendo superados. Então a gente tem vários exemplos disso, tanto para os meninos que são TEA, tanto para os meninos que são DI, e aqueles que são deficientes físicos também. E a gente consegue melhoras importantes
para a vida deles. E aí o que importa é que essas pessoas estejam inseridas, tá, no meio social, possam ser agregadas e incluídas. Então, aí está a questão. A gente tem que ter espaços de inclusão em todos os meios sociais. Seja na escola, seja na vivência diária, seja dentro de casa, seja em qualquer âmbito. Entendi. Você falou que a sua resposta inicial foi que o maior desafio é convencer o pai. Então, tem pais que reagem mal quando elas veem que o filho tem algum diagnóstico de TEA, por exemplo? Uma boa parte dos pais tentam esconder seus filhos e não se responsabilizam daquilo que eles são, que tem que ter um compromisso com a criança. Então, a exclusão acontece dentro de casa. Esconde o filho da sociedade, não deixa o filho ir para a escola. Isso aí aconteceu no passado e até hoje ela se repete um pouco, né? Agora, existe um movimento importante aí que os pais eles têm se conscientizado mais, já tem um público que já está interessado em, olha, eu tenho essa minha responsabilidade com a criança, né? Uma vez filho, então a pessoa ela começa a buscar caminhos importantes para a criança. Entendi. E você acha que o governo ele poderia estabelecer melhores condições de trabalho para esse ramo? E como assim seria? O papel da escola é fundamental e o governo ele tem capacidade, ele tem condições de melhorar esse ambiente. Hoje, pelos recursos que estão disponíveis à educação, seria interessante termos uma escola, além de ser inclusa, uma escola integral, onde o aluno chegasse cedo, de manhã cedo, e saísse à tarde, final da tarde. Então, é o tipo de uma educação que nós estamos precisando. A integração, a agregação de valores, agregação de conhecimento, agregação social. A interação dos alunos é fundamental para a vida dele. E ainda dentro desse tema, você acha que existe a possibilidade de uma criança com algum diagnóstico se adequar completamente à sociedade? As normas sociais e tudo isso daí? Aquilo que eu falei anteriormente, quanto mais cedo possível a criança ser atendida por médicos, por educadores, é importante para ela, porque à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai criando capacidade para essa interação. Todo e qualquer pessoa tem condições de aprender algo. Então, a vida funcional de uma pessoa é o que mais importa, né? As habilidades que ela pode adquirir dentro de casa, no trabalho. Ela precisa primeiro adquirir suas habilidades de saber conduzir as coisas, como faz, né? Como chegar a uma sala de aula, como se interagir com os demais alunos, como proceder na sua vida cotidiana. Sim. Como que é realizado o trabalho com essas crianças? Então, na sala de recursos, quando recebemos essa criança, ela já vem com um laudo, né, do médico e com um relatório também. E nesse relatório ele faz alguns pedidos e umas exigências também. E aí a gente vai acompanhando, tá, o que é necessário a ela. Para tanto, nós fazemos então uma adequação curricular, um formulário onde é preenchido com várias questões ali da sua vida, da vida da criança. Então, desde dados pessoais, a questão da coordenação motora dela, fina, grossa, a parte biopsicossocial dela. E na sequência desse documento, nós fazemos também o levantamento dos conteúdos que possam ser aplicados para ela, né, de acordo com a série ano dela, e os objetivos que podem ser alcançados.
que podem ser alcançados. Lembrando o seguinte, os conteúdos nunca mudam. Os conteúdos sempre serão os mesmos, daquele ano que ela está sendo atendida, em classe comum. E a gente denomina isso classe comum inclusive, que é uma classe somente para ela. Essa classe começa com ela, por isso que é importante fazer as estratégias de matrícula no início do ano e saber quais as pessoas que estão com deficiência, que estão naquela sala. E a partir dela é que vai sendo inseridos os demais alunos. Então, os professores ali fazem então um trabalho de inclusão desse aluno, tá, com objetivos claros em relação aos conteúdos. E para tanto tem as estratégias de avaliação, as estratégias pedagógicas, que são diversas. Então, dependendo da deficiência da criança, ali a gente vai adequando a ela o que é necessário, com atividades adaptadas, atividades reduzidas, de maneira que ela possa compreender o conteúdo que está sendo dado. Então, o conteúdo, lembrando, o conteúdo nunca muda. O que muda é a forma como ela pode ser inserida naquele momento. E aí que vem a questão da inclusão. Isso aí está dentro de sala, dentro de uma quadra de esporte, dentro das atividades que existem dentro de uma escola, como festa junina, interclasse, jogos. Por sinal, ano passado, 2 alunos meus participaram do campeonato de xadrez. Eles são DI, deficiência intelectual. Então, vocês perguntaram anteriormente, né, se uma criança pode se inserir completamente no meio social. Sim, mas vai ter o tempo dela. E o tempo dela é alcançado através dela. E a gente nunca exige dela, né, da criança. A exigência não há. A gente acompanha a capacidade dela aprender. E dentro desse contexto, você acha que existe a possibilidade de uma criança com algum diagnóstico se adequar completamente às normas sociais? Toda criança tem competência e capacidade para isso. Ela pode. Agora a gente tem que obedecer o tempo dela. Então o tempo dela é substancial. A criança, quando ela está sendo orientada corretamente, ela consegue ter importantes habilidades, importantes conhecimentos, enfim, conhecimento para que ela possa então aprender o mais rápido possível. Mas esse rápido depende muito da técnica que for aplicada para a criança poder aprender. Então vai depender muito da forma do aprendizado. E depende bastante do profissional também, né? Porque se for um profissional ruim, igual teve vários casos que eu já vi, por exemplo, em jornal, de pessoas que até agrediram essas pessoas com deficiência, e isso com certeza prejudica o desenvolvimento delas. Então, a pessoa que está ali, né, diante de um profissional para que ela possa aprender, esse profissional tem que ter as técnicas, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter habilidade para tanto. Então, existe essa questão, né, da questão profissional. Dentro do meio da educação, lembrando o seguinte, que a pessoa, o educador, ele tem que ter uma formação continuada. Então, é importante que haja congressos, é importante que haja palestras, é importante que haja troca de informações entre os profissionais, é importante que a direção de uma escola ou a direção de uma coordenação regional ou da própria sede, né, no caso da educação pública, né, venha estar interagindo os conhecimentos necessários para que o profissional esteja habilitado para tanto. Então, a formação continuada que se fala, ela está regida em uma série de cursos importantes para ela. Você acha que a educação ela possui um papel fundamental para o melhor desenvolvimento dessas pessoas?
Como? Se o senhor acha que a educação, ela possui um papel fundamental na vida dessas pessoas? Não só essas pessoas, como todos nós. Né? O importante é isso. A escola é o caminho. Ali é o momento em que você vai se despertar para o conhecimento, vai se despertar para a interação social. Ali você vai formar amigos. Ali você vai conhecer pessoas que vai fazer diferença em sua vida. Sim, então, para todas as pessoas, todas as pessoas neurotípicas ou não, ali é o momento em que ela vai vivenciar algo importante para ela, porque dali ela vai saber se interagir com a sociedade, vai se interagir com o seu trabalho futuro, e dali ela vai formar famílias, né? Vai ter aquelas formações de valores importantes para ela. Começar a ser introduzida dentro da sociedade, né? Exatamente. Esse espaço, o espaço da educação, ele é fantástico, ele faz maravilhas com as pessoas. Entendi. E para finalizar essa entrevista, você tem alguma história que foi muito marcante durante a sua trajetória até aqui? Diversas. Diversas. Então, eu já me deparei com ex-alunos meus na rua, dizendo que já se havia formado, estava dando aula, estava trabalhando na TI, né, Tecnologia e Inteligência. Sim. Estava trabalhando com engenharia, trabalhando em vários setores, e alunos que já saíram até do país, né? Esses alunos meus. Então, uma alegria nossa, né? Ver essas pessoas crescendo, né? Conquistando coisas para suas vidas, né? Então, aqui está o negócio, né? O ambiente da educação vai te proporcionar, além de qualidade de vida, a sua própria felicidade, né? Sim, é verdade. Faz sentido. E então eu acho que essa foi a entrevista, a gente consegue finalizar. Quero te agradecer, professor Eugênio, por poder comparecer aqui. Antes disso, a pergunta que não pode faltar é se o senhor se sente realizado na sua profissão, se o senhor se sente feliz. Para toda e qualquer profissão, né, a gente tem que ter objetivos, tem que ter perspectivas, metas, e uma coisa que é importante é você ver os resultados de tudo isso, né? Como está se concluindo. Então, quando você recebe um aluno, que foram casos assim interessantes, né? De alunos analfabetos, né? Não sabiam ler, não sabiam escrever. Daqui a pouco você vai vendo o crescimento dessa pessoa. E já tive vários casos nesse sentido, em que peguei uma aluna no 5º ano, que não sabia ler uma palavra corretamente, e concluiu o ensino médio comigo. Eu imagino que deveria ser muito gratificante, assim, acompanhar essa trajetória desses alunos, né? Deve ser um sentimento de gratidão, assim. E assim você vê outros casos de meninos com deficiência intelectual que recebiam informação esses dias que estava sendo líder de classe, como é que vocês falam? Representante de classe, fazendo reivindicações importantes na escola, com participação. Muito interessante saber disso. E daí eu acho que deu para conhecer um pouco da sua profissão, sobre a importância dela. Sim. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por seu ter vindo. Eu que agradeço a vocês. E tenham um bom dia. Obrigada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer à produção, ao nosso convidado e à professora, que foi a idealizadora desse projeto. Tchau!